juntos. E nesse momento eu quero convidar você a meditar comigo na Palavra de Deus. Nós começamos na semana retrasada uma série sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos falar aqui do mandamento, do 8º mandamento, que diz a palavra do Senhor, em Êxodo capítulo 20, versículo 15. Não furtarás, não roube. Esse aí é o 8º mandamento, nós devemos cumprir. Mas quando se fala não roubar, todo mundo sabe, né, gente? É o senso comum de você não pegar aquilo que não é seu. Mas a gente precisa falar sobre esse tema, pois a palavra, ela nos declara em várias passagens sobre essa questão de não roubar. Mas antes de falarmos, aprofundarmos no tema, nesse 8º mandamento, não roube, o Salmo 111, a partir do versículo 7, diz o seguinte: que tudo que Deus faz é justo e bom, e todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre, devem ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles, seu nome é santo e temível. O Senhor, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem aos seus mandamentos mostram bom senso, louvem-no para sempre. Então, quando eu temo a Deus, quando eu obedeço aos seus mandamentos, quando eu obedeço os mandamentos do Senhor, eu estou mostrando que eu tenho bom senso, que eu tenho uma cabeça boa, que eu estou andando no caminho reto. E os mandamentos do Senhor, eles são confiáveis. Por isso a gente precisa ouvir a voz de Deus e decidir obedecer. Obediência não é sentimento. Obediência é decisão. Obediência nunca foi fácil. Obediência nunca será fácil. Não foi fácil para quem obedeceu e não será fácil para quem obedecerá. É uma decisão e é uma escolha única e individual de cada pessoa. Por isso nós precisamos estar em contato com a palavra de Deus, porque quanto mais eu estou em contato com os preceitos do Senhor, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais eu sou impulsionado, eu sou constrangido a obedecer. Mas se eu não observo esses mandamentos, se eu não observo a lei do Senhor, e é tão interessante que quem escreveu esse salmo os Salmos foi Davi, mas algumas pessoas, alguns escritores. Quando eles escreveram Salmos, Davi principalmente, eles só tinham a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. E Davi expressa um amor tão grande pelos mandamentos de Deus. Gente, ele não tinha Jeremias na mão, não tinha Isaías, ele não tinha o Novo Testamento, ele não tinha o resto que a gente tem. Ele só tinha a Torá e ele está dizendo: os mandamentos do Senhor são confiáveis, os mandamentos do Senhor são maravilhosos, são fiéis e justos. E hoje nós temos muito mais do que o salmista Davi tinha nas mãos da palavra de Deus. Hoje nós temos a Bíblia. Gente, a Bíblia, ela se autoexplica. Já fiz teologia, gosto de estudar a palavra de Deus, mas eu não sou uma teóloga. Eu não me atenho aos termos teológicos, eu gosto de explicar do modo mais simples, para que uma criança possa entender, para que uma pessoa mais idosa possa entender. Porque o que faz a gente ser salvo é a fé. E a fé só vem com o entendimento da palavra. Se você não consegue entender a palavra, você não consegue ter a fé dentro do seu coração para você ser salvo. E você só pode ser salvo pela fé. Por isso que é importante você aprender a Bíblia. Por isso que é importante você entender as Escrituras. Porque quanto mais fé, mais forte você fica diante das ameaças, diante dos pratos que Satanás te oferecer, diante das propostas que o mundo te fizer, você tem fé dentro de você para dizer não, para falar: eu vou obedecer a Deus. Eu não quero negócio com o mundo, eu não quero negócio com o pecado, eu não quero negócio com os prazeres da carne, porque eu quero obedecer a Deus, eu quero agradar a Deus. E isso acontece em você quando você tem fé, porque você estudou a palavra e a fé cresceu dentro de você. Por isso que a gente tem que priorizar os mandamentos do Senhor. A gente não pode ficar querendo só palavrinha para amansar ego, para passar a mão na cabeça, e de vitória, e de conquista. Gente, se você tiver uma vida de obediência, uma vida de oração,
Você já tem vitórias e conquistas. Ninguém precisa pregar isso para você. Ninguém precisa falar isso para você ou profetizar isso para você, porque vitória e conquista faz parte da vida de quem anda com Deus, de quem tem vida de oração, de quem tem vida de obediência. Então, obedecer a palavra do Senhor é indispensável para que nós possamos crescer na fé. E falando sobre esse mandamento, o 8º mandamento, não roube, parece óbvio, né? Mas eu vou dizer para você, a palavra de Deus diz, não roube, não pegue o que não é seu, nenhuma bala, nenhuma tampa de caneta, nenhuma moeda, não pegue uma planta, não pegue uma fruta, não pegue nada que seja seu, porque muita gente acha que roubar e matar é assalto à mão armada, né? Que roubar mesmo, o ladrão de verdade é aquele que rouba seu celular na rua, é aquele que ameaça você e tira a força. Mas tem muita gente roubando aí, por aí, afora, e muita gente, às vezes, servindo a Deus e pegando o que não é dele e está sendo taxado como ladrão no mundo espiritual, porque no mundo espiritual, todo pecado que nós cometemos, ele reflete no mundo espiritual. Pode ser que aqui para as pessoas, todo mundo fala assim, não tem nada a ver. Eu vou dizer para você uma coisa, um exemplo, que todo mundo acha que não tem nada a ver. Você vai no mercado, você está lá na banca de frutas e de repente você come uma uva. A uva não foi paga, você não pagou por ela, ela está na banca, ela não foi pesada, você comeu a uva, você roubou a uva porque ela não é sua. Ah, mas os funcionários viram, mas os funcionários não estão nem aí. O dono da banca, ele não te autorizaria, se ele te desse, se você pedisse ao dono da banca, me dá uma uva para me comer aqui, de graça, e ele te desse aí, tudo bem. Mas quando você pega uma coisa que não é sua, você está roubando. Outro exemplo, banca de amendoim. Quantos vão no supermercado, né? Um supermercado famoso aqui, não vou fazer merchan de graça para eles, mas quantas vezes eu já vi, o povo tá que come os amendoim lá e não paga não, gente. E tá achando que é de boa. Eu não li, viu? Procurei a placa escrito, pode comer amendoim de graça, eu não achei. Eu encontrei lá dizendo o valor do quilo do amendoim. Mas quando você pega uma coisa que não é sua e come, consome, você está roubando. E no mundo espiritual você está abrindo uma legalidade, um bloqueio. Satanás está assim, você vai ouvir a oração dele, Senhor? O Senhor vai, Deus, você vai responder? Ah lá, um ladrão, prostituto, adúltero. Por isso que Jesus, quando veio explicar os mandamentos, ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei, eu vim ensinar vocês como obedecer a Deus, para que no mundo espiritual vocês também tenham esse reconhecimento de que vocês estão cumprindo os mandamentos de Deus. Porque ser bom, ser justo diante dos homens da terra, daqui da terra, pode até trazer um certo ego para você, mas no mundo espiritual muita gente está sendo envergonhada. Porque no mundo espiritual é adúltero porque olha para a mulher do outro e deseja. Porque no mundo espiritual tá olhando para o homem do outro e tá desejando. No mundo espiritual tá matando porque tem crente que odeia o outro, que deseja o mal e que ora pro outro, né? Desejando o mal, que Deus me vingue. Tem crente que mata com a boca, né? Com a fala. No mundo espiritual tá lá, ladrão, mentiroso, bandido. Aí tá achando que tá indo pro céu. E na verdade não tá. Então a gente tem que tomar esse cuidado. A palavra diz não roube. A palavra diz que o ladrão, né, que é o diabo, quando você rouba, você se compara a Satanás, porque ele é ladrão desde o princípio. Ele veio para roubar, matar e destruir. Efésios 4:28 diz, o que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Então quem furtava não vai roubar mais, vai trabalhar agora com as próprias mãos e o que ganhar vai ajudar os necessitados. Vai fazer a sua parte na comunidade, porque isso que é ser igreja, é ajudar os necessitados. E agora eu vou dar uma dica de ouro para você que tem dificuldade com aquilo que não é seu. Pessoas que têm dificuldade de trabalhar com dinheiro. Se você trabalha num lugar onde você mexe com dinheiro, você acaba sendo tentado a pegar aquele dinheiro, mude de profissão. Jesus falou que se a sua mão te faz pecar, arranca ela, porque é melhor você entrar na vida faltando uma mão do que ir com as duas mãos pro inferno. Ele estava falando de pessoas que têm dificuldade de pôr a mão, de pegar, pessoas que têm dificuldade de lidar com algumas coisas porque ela se sente tentada a pegar para ela. Se você trabalha com o dinheiro dos outros e você se sente tentado a pegar esse dinheiro para você, nem que seja R$1, R$1, sei lá quanto for, saia desse trabalho, mude de profissão,
vai trabalhar em alguma coisa aonde você não entre em contato com o dinheiro dos outros, para que você não peque. Era isso que Jesus estava falando. Mude, saia do lugar que te faça pecar. Se você tem dificuldade, corre atrás para mudar. O meu tempo já acabou, mas a palavra é essa: não roube. Tem muitos versículos, eu poderia ler todos aqui, mas eu não tenho tempo para ler. Mas a palavra diz: não roube. E para terminar, balança desonesta, pegar aquilo que não é seu, seja até uma marca. Não tenho tempo para falar, gente. Mas vai aí. Pirataria é uma das coisas que é roubo, porque tá pegando uma coisa que não é sua. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Eu te louvo, te agradeço e peço que o Senhor nos ajude a sermos fiéis ao Senhor. Diante de um tema tão sério, tão importante, e às vezes a gente nem para pensar nisso, mas nós precisamos dar um exemplo no mundo espiritual e termos diante do Senhor a nossa consciência limpa. Diante do Senhor, a nossa consciência limpa. Que o Senhor ajude a todos nós a obedecermos a Ti e cumprir Teus mandamentos. Em nome de Jesus. Amém.